Boa noite a todos, também aos nossos amigos da TV Harmonia. Nós estamos aqui hoje para fazer algumas reflexões sobre um tema que nos foi dado, a responsabilidade, né, de falar, de trazer algumas ideias, que foi sobre o tema instrução. Esse tema, ele é uma mensagem psicografada do Espírito Emmanuel, ditado pelo Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida. Então, é sobre ele, a mensagem de Emmanuel, que nós vamos conversar um pouco, né, e conversar, fazer algumas reflexões, e que essas reflexões também vocês possam, ao término da palestra, também ir para casa e pensar, repensar sobre tudo o que conversamos. Então, a mensagem, que o título é Instrução, Emmanuel começa, né, ele inicia a mensagem falando que duas asas levam o homem a Deus. Que uma asa é a asa da sabedoria e a outra a da instrução. Do amor, desculpe. Então, uma asa é a sabedoria e a outra asa é o amor, que são a forma de nós chegarmos a Deus. Ele diz também que pelo amor nós podemos, que é serviço ao outro, que o amor é o serviço ao outro, ele considera assim como uma ação, faz com que a pessoa que ama se aformoseie por dentro, que essa pessoa se ilumine e reflita no outro aquilo que ela as suas próprias virtudes. Então, o amor é uma ação, é um serviço, e ele faz com que a gente reflita aquilo que a gente tem. E Emmanuel também diz que, em relação à sabedoria, que a sabedoria começa com o conhecimento. Que a pessoa que procura o conhecimento, a sabedoria, ele se aproxima dos vanguardeiros, daqueles espíritos que se preocupam com o progresso da humanidade, eles se preocupam com o progresso de cada um de nós e eles se aproximam para nos ajudar. Então, para chegar a Deus, instruir e amar. Daí, para que a gente tenha conhecimento, que para ter sabedoria é necessário também o conhecimento, é necessário o estudo, a instrução. Mas instruir, estudar, não é coisa fácil. Não é algo que simples, embora pareça simples, deveria ser simples, mas inclusive até por conta, muitas vezes, da nossa educação, que não nos aproximamos muito, que as escolas não nos incentivam muito também ao estudo, às leituras. Então, estudar, se debruçar sobre o livro para se instruir, às vezes se torna muito difícil, porque tem pessoas que dizem que têm vontade de estudar, admiram quem estuda, mas não conseguem fazê-lo. Que a vontade deles era estudar, aprender, conhecer, mas quando pega no livro, dorme. Né? Se prepara todo para ler e dorme. Outras pessoas têm também dificuldade de uma leitura, que começam a ler e não conseguem se concentrar. Elas tentam, até querem, mas quando começam a ler, não se concentra, o pensamento voa, e aí, quando ela pensa que já terminou o livro, não lembra como foi que começou, que capítulo estava lendo. Pessoas também que são diversidades, né, de pessoas que têm também, gostariam de estudar, de ler, mas pegam um livro, querem fazer um resumo, fecha o livro até dizer assim, deixa eu ver o que é que eu lembrei agora, o que é que eu li, o que o autor falou, e o que é que acontece? Não consegue lembrar, às vezes, nem do autor, nem do título do livro, e muitas vezes até do que leu. São dificuldades normais, naturais, muitas, não é, assim, são muitas as pessoas que têm essa dificuldade, mas são dificuldades que nós podemos avançar e, vamos dizer assim, são desafios, né, que a gente pode estar enfrentando.
que a história do estudar, do instruir e do amar, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de amar, todo mundo é capaz de se instruir. Mas, para isso, precisa que a pessoa deseje, queira, e internalize se eu quero e ir em frente. O que acontece muitas vezes é com quem gostaria de ter um corpo bem elaborado, que tivesse músculos, barriga de tanquinho, né, assim que chama, teve até todo mundo bem assim, bonito, harmonioso, um corpo, mas não tem vontade, até se enxerga, até se vê numa academia, mas não tem coragem de começar. Aí deixa para outro dia, para outro dia. Mas também tem pessoas que têm essa vontade, têm essa dificuldade terrível de começar, mas diz assim, hoje eu vou fazer, nem que a casa caia, mas eu vou fazer o meu exercício. Vai lá, faz. De noite está todo quebrado, sentindo dores, mas não desiste. No outro dia, uma vontade de desistir, mas lembra que se ele for fazer aquele exercício, aquelas dores vão minorar, porque a proporção que você vai exercitando, você vai melhorando o seu corpo físico e aí você vai melhorando também sua capacidade. Acontece que com o mesmo, aí daí a pouco você está indo para a academia, você já incorporou o exercício físico tão fortemente na sua vida que você nem vai se preocupar, nem se preocupa em fazer, porque você já faz espontaneamente. Não, bem assim, é a leitura, é o estudo, é a busca do conhecimento. Quem não tem essa facilidade de ler, de estudar, começa lendo uma página de um livro, procurando um assunto que você assim, tenha afinidade, que goste. Tem algum assunto que você tem afinidade e que você desejaria conhecer, saber mais. Então, comece por esse assunto, a estudar, a ler uma página. Se não der uma página inteira, leia o mínimo do que você tiver condições de ler. Assim, até uma parte, um parágrafo, mas leia. Não apenas lendo, mas, assim, simplesmente uma leitura corrida, mas uma leitura reflexiva. Porque mesmo que seja uma página, você lê, reflete, procura saber o que é que aquele autor quer dizer, pensa se você concorda com ele, será que eu estou concordando com essa pessoa que está escrevendo determinado assunto? Foi isso que eu já ouvi. Então, assim, você começa a se aproximar, vai lendo uma página, 2 páginas, daqui a pouco você lê o livro inteiro, depois gostou tanto daquele assunto, quer pesquisar mais um pouco, aí vai, estuda mais um pouco, e aí começa o estudo, o conhecimento a também fazer parte da sua vida, ser uma coisa até automática, em que você faz e nem percebe, não é doloroso, não é pesado, vai ser uma coisa espontânea. Quanto mais você fizer isso, você vai melhorar, né, a sua capacidade de estudo, a sua capacidade de conhecer. Porque se instruir é você se esclarecer. A pessoa que estuda, que tem conhecimento, ela se esclarece. Ela começa a despertar a consciência, começa a despertar para outras coisas. Então, é necessário essa vontade de começar, de sempre estar iniciando. Porque a instrução, ela nos serve, né, para despertar a consciência, mas ela não nos liberta. Ela desperta, mas não liberta. Porque só quem liberta é a vivência, é você conhecer e você estudar. Eu falei das pessoas que têm dificuldade de estudo, falei daquelas que têm dificuldade de estar abrindo um livro, lendo, se inteirando. Mas também existem pessoas que são assim muito dedicadas ao estudo. Elas gostam de estudar. Tem várias diferenças. Tem algumas que estudam porque quer passar no concurso. Aí vai, se
se senta, não tem outra coisa a fazer a não ser estudar, porque quer passar no concurso. Quando passa, esquece os livros. Outros continuam a estudar. Tem pessoas que também gostam de estudar, de lerem milhões de livros. Começa um assunto, aí ele quer comprar todos os livros. Tem uma biblioteca imensa, milhões de livros. Todo livro que cita numa palestra, que cita no seminário, que ele está lendo um livro que cita outro, ele vai lá e compra. E vai adquirindo conhecimento. E são muitas formas das pessoas se instruírem de se conectarem com o estudo. Mas a questão do estudo, a questão do conhecimento que esclarece, também é um pouco perigoso quando a pessoa perde o equilíbrio, que só pensa em estudar e não faz outra coisa e esquece de aplicar à própria vida aquilo que ele lê, aquilo que ele estuda. Tem uma história para ilustrar de um homem que ele queria, vou dizer um ser humano, para não falar que foram os homens, né? Mas pode ser uma mulher, que uma pessoa, ela tinha muita vontade de se elevar, da sua elevação, né? E queria espiritual. Aí ela começou a estudar muito, ela disse, não, eu quero conhecer, eu quero logo atingir a minha elevação espiritual. E aí começou nessa caminhada de estudo. Só que ele estudava tanto, que às vezes um amigo convidou ele, porque tinha uma pessoa que estava precisando de ajuda. Ele disse, poxa, eu não posso ir agora porque eu tenho que dar conta dos meus estudos. Depois era o filho, pai, vamos, vem aqui me ensinar. Não, meu filho, peça a sua mãe porque agora eu estou ocupado, eu estou estudando. Chegava lá no trabalho, não podia ajudar ninguém, porque aquele tempinho vago que ele tinha era para estudar. E ele lia, buscando conhecimento, se esclarecer das coisas. E alguém precisou de ajuda, estava doente, pedindo para ele para visitar, e ele não tinha tempo para visitar os doentes. Ele não tinha tempo para ser solidário às pessoas. E aí foi que um dia ele desencarnou. No desencarne, quando chega lá no mundo espiritual, que ele foi recebido, aí o espírito, o mentor espiritual dele o recebeu e disse ao amigo, você precisa voltar à Terra imediatamente. Aí ele, como? Como assim? Olha, você precisa voltar à Terra porque você só desenvolveu uma asa. Você desenvolveu a asa do conhecimento, da instrução, mas não lembrou de desenvolver a asa do amor. Você esqueceu, você lembra? Aí começou a desfilar assim diante dele tudo aquilo que ele poderia ter feito por amor e que não fez, que não teve tempo porque estava estudando. Aí você vai voltar para que você possa aplicar tudo isso que você aprendeu. Você agora vai voltar para começar a desenvolver o amor. Porque a instrução e o amor têm que andar junto. Embora, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador, o capítulo 6, né? O Cristo Consolador. Nessa parte do Evangelho, que fica inclusive na parte das instruções, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre as máximas do Cristo, fala sobre as parábolas, mas depois tem uma parte que tem instruções, que são as instruções trazidas pelos Espíritos sobre aquele assunto. Então, no Evangelho, nesse capítulo, o Espírito da Verdade chega para os espíritas e diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo mandamento. Então, isso quer dizer que o amor sobrepõe a tudo. O amor sobrepõe até mesmo ao conhecimento e à sabedoria.
porque, pelo conhecimento, muitas pessoas já fracassaram. Muitos espíritos caíram. E muitos espíritos continuam caindo por conta do conhecimento, do puro, dessa necessidade só de esclarecer, né, do conhecimento. Mas você, nem eu, nunca viu ninguém cair porque amou demais. Ninguém cai por amar, ninguém cai demais por assim, ser moralmente correto. Ninguém erra pelo amor, mas pelo conhecimento, muitos já caíram. Então, isso é um alerta para que a gente possa saber sempre estar aliando, né, uma coisa à outra. Porque também a gente talvez tenha dificuldade, então, dizer assim, o conhecimento e a sabedoria. Emmanuel diz que a sabedoria vem pelo conhecimento. Mas o que é sabedoria e o que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que você consegue captar lendo, que você se esclarece, é aquilo que vem de fora para dentro. É o que você tem o saber daquilo que você estudou, você pode aprender, se esclarecer lendo. Mas sabedoria é aquilo que você faz com o saber que você tem. Você pode se esclarecer, ter o conhecimento e não ter sabedoria. Tem pessoas que são homens enciclopédicos, pessoas que, que você, é como se apertasse um botão, tudo que você pergunta, ele sabe. Tudo que você pergunta, a pessoa sabe. Se está num seminário, ele até toda hora está suspendendo a mão para dar a opinião dele sobre o assunto. Quer falar sobre o que sabe, tem aquela ânsia de dizer o que sabe, mas nem sempre. Essa pessoa que estudou tanto, que é importante estudar, não estou fazendo nenhuma apologia ao estudo, né? É o contrário, a gente está querendo incentivar. Então, as pessoas que têm o conhecimento, elas têm o conhecimento, mas a sabedoria é a vivência daquilo que se aprendeu. Se eu perguntar assim, o que é mediunidade? E você me responde, você está me respondendo o que você sabe. Isso é conhecimento. Mas se eu perguntar, o que você pensa e vive, aplica em sua vida sobre a mediunidade? Então, isso já é sabedoria. E para ficar um pouco mais claro sobre o que é conhecimento, isso que é sabedoria, tem uma história de 2 monges. A história é a seguinte, que um mestre estava num alto, assim, estava numa floresta, num retiro, numa montanha, uma coisa bem gostosa que os mestres, né, gostavam de orientar, gostavam de ficar. E vieram 2 monges, se aproximaram e perguntaram ao mestre, mestre, eu estou aqui há um tempão conversando com meu amigo, tentando dizer a ele a diferença entre conhecimento e sabedoria. Mas eu não estou conseguindo me explicar, eu não estou conseguindo fazer com que ele se esclareça e entenda o que é conhecimento e sabedoria. Você pode me ajudar? Diz que o mestre sorriu. Aí, claro, faz o seguinte, vão para casa, se preparar. Vocês vão pegar um punhado de grão de feijão, colocar no sapato e subir a montanha mais alta que tem aqui. Depois, ao retorno, vocês voltem, que aí conversaremos. E assim foi. O mestre, né, os 2 monges, desceram para casa, se prepararam, pegaram os punhados de feijão, se prepararam e lá foi na sua jornada subindo a montanha. E lá, quando
subiram, que demorou, que era muito alta, voltaram. Quando chegaram perto do mestre, que estava lá esperando, ele disse, olhou para os dois, um estava com os pés todo cheio de bolha, os pés todo machucado, dolorido, e ele, que é isso? Aí ele diz assim, eu não aguento mais de dor, está cheio de bolha, e foi tirando o sapato que não aguentava mais. E o outro disse assim, tranquilamente, com os pés, sem nenhum tipo de dor, tranquilos, né? Os pés lá, todo bonitinho, do jeito que subiu a montanha. Aí ele chegou para o que estava com os pés doloridos, que estava sem entender o que era conhecimento, a diferença entre sabedoria e conhecimento, disse a ele, você agora entendeu? Você está entendendo a diferença do que é sabedoria e do que é conhecimento? Pois é, o que tinha conhecimento colocou os grãos de feijão cru no sapato e subiu as montanhas. O que tinha sabedoria cozinhou o mesmo punhado de feijão, colocou nos sapatos e subiu a montanha. Dá para concluir, né? O que é sabedoria e o que é conhecimento. Então, é importante que, além de conhecer, de estudar, de se debruçar sobre os livros, também procurar vivenciar aquilo que se aprendeu. Porque nós apenas temos sabedoria quando conseguimos tudo aquilo que nos esclarece, que a leitura nos esclarece, que o conhecimento nos desperta, trazer para a nossa própria vida. Não é isso? Assim, no caso, também Kardec fala sobre obsessão. Ele falando uma partezinha sobre obsessão, ele diz que muitas vezes as pessoas se sentem obsediadas, outras dizem, você está obsediada, você precisa ir para o centro espírita, você precisa tomar um passe dispersivo. Possivelmente sim, na maioria das vezes sim, algumas vezes não. Nem sempre tem um obsessor a nos obsediar. Que pode também ser uma auto-obsessão. Nós podemos nos auto-obsediar. E como fazer para não auto-obsediar? Para a gente não atrair essas energias para a gente? É necessário uma reforma íntima, não é isso? É necessário reforma íntima. Mas para fazer para fazer a reforma íntima é necessário que as pessoas tenham conhecimento as pessoas tenham conhecimento, né, para que elas possam também conseguir se libertar, não é? Vou mudar de... Pois, agora está bem. Então, como eu estava falando, para a pessoa se transformar, para fazer uma autotransformação, é necessário o conhecimento, é necessário o estudo, e é necessário a instrução. Então, muitas vezes a gente está pensando que está obsediado e não está obsediado. São as nossas próprias pensamentos malsãs, nossas más inclinações, nossa forma de proceder, o jeito de a gente encarar, de julgar o próximo. Então, são essas coisas que atraem algo para a gente, né? Algo negativo. E parte de nós mesmos. Não é por falta, não é porque alguém, sempre que a gente está obsediado, ou porque está passando num processo desse, não quer dizer que seja alguém que esteja nos obsediando. Pode ser a nossa forma de vida, a nossa forma de viver, as nossas vibrações,
o que é que estamos atraindo, é que pode fazer com que essas coisas possam vir a ser frequentes em nossa vida. Porque, assim, tem pessoas que vêm, claro, tomam passe, se sente melhor, se sente bem, sai assim leve, sente mesmo que aquele opositor, alguém que estava equivocado no campo da gente, foi embora. Mas também, alguns dias está bem, se eu mudar, se eu tentar me autotransformar, se eu tentar fazer algo de bom na minha própria vida, por mim mesmo, então eles não têm mais motivo, porque semelhante atrai semelhante. E quando eu começo a vibrar no amor, a vibrar na solidariedade, a vibrar na paz, então só se aproximam de mim pessoas dessa forma. Então, nós precisamos, assim, todo mundo que tem esse momento, né? Não estou me excluindo, que nós todos passamos por esse momento em que as coisas não estão bem, e muitas vezes realmente um obsessor, às vezes até porque a gente passou na rua, ele nem conhece a gente, mas a gente atraiu de alguma forma, por algum sentimento, aí ele se aproxima. Então, para que a gente possa saber como lidar com a obsessão, com a desobsessão, como é que acontece, é preciso estudo. Muitas vezes, assim, o iniciante espírita chega na casa espírita, então é muito normal fazer pergunta, começar a perguntar sobre tudo. O que é isso, o que é aquilo, por que essas coisas acontecem comigo. E aí, isso é normal, natural, todo mundo pergunta. Mas chega um dia, quando a gente já não está mais iniciante na casa, que a gente já está começando a vir muitas vezes, então não é mais necessário perguntar. O que é necessário agora é começar a estudar, procurar saber por quê, né? Por que as coisas acontecem comigo. O estudo é necessário para todo mundo. Os médios precisam estudar. Eu vi até um livro, Consciência, de Robson Pinheiro. No livro ele fala o seguinte, aliás, não é ele, é o editor, quando faz ali o prefácio, ele diz que Robson Pinheiro fez o livro, né, psicografou, de Joseph Goebbels, o livro Além da Matéria, e depois do livro Além da Matéria, ele veio e psicografou o livro Medicina da Alma. Depois desses dois, ele voltou querendo psicografar mais um, e quando começou, mandou parar. Ele parou. Aí chamou o Robson, o espírito. Chamou o Robson e disse, olha, para que eu consiga dar a comunicação para você psicografar, para que a gente escreva este livro, que é Médium e Espírito, né? Para que a gente escreva esse livro, é necessário que você vá estudar o livro Universo Elegante. Aí o livro Universo Elegante para que eu possa fazer esse livro junto com você, é necessário que eu encontre em você o conhecimento que eu necessito. Porque quando o espírito, a pessoa vai psicografar um livro, o espírito vê se o médium tem, ou no passado, em outras encarnações, ou no presente, conhecimento necessário para que ele possa desenvolver a ideia dele. Então, como ele não achou isso em Robson Pinheiro, para esse novo livro que ele pretendia, ele mandou que Robson estudasse em Universo Elegante. E ele estudou Universo Elegante. Mas só que assim, ele comprou, na verdade, e quando ele começou a ler, quando ele começou a ler, ele viu que era muito difícil, que quem leu sabe que é sobre física, né? Física quântica, energia, então, sobre o universo. Então, Robson quando começou a abrir o livro, começou a ler, ele disse que pensou alto assim, poxa, eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada de Universo Elegante, eu não estou entendendo nada. Aí o espírito, Joseph Goebbels, disse assim, olha, não é para entender, não precisa se preocupar com isso. Basta que você se aproxime, tenha conhecimento, você se aproxime
do conhecimento que eu necessito. Aí ele não precisa você entender, só precisa você ler. Aí ele começou. Na 5ª página, ele disse que o Espírito apareceu a ele, disse, vamos começar, é hoje. Aí ele, já? Só 5 páginas? Aí ele, mas eu já tenho a energia e o conhecimento que você precisa para que a gente continue a psicografar o livro. Então, como eu falava no início... Então, depois que, assim... um minutinho, ela me perguntou aqui uma coisa, eu fiquei... Mas, sim, então, o importante não é voltar, né? Não é começar a ler. Assim, como eu falei no início, a gente tem que se aproximar do conhecimento. E aproximar do conhecimento é começar a ler, mesmo que a gente não entenda aquele início que a gente falou, aquela dificuldade. Então, mesmo que você não entenda, você tem que ir se aproximando, mesmo que você não entenda, que isso você vai de alguma forma absorvendo aquele conhecimento. No livro Filosofia e Espiritualidade de Adenauer, quando eu comecei a ler, aí ele diz logo, se você não estiver entendendo nada, não pare, continue. Então, e eu continuei lendo e não entendi nada, e hoje ele é até um dos livros do ciclo 4, e eu tenho que ler porque trabalho com o ciclo 4, mas continuo não entendendo de filosofia. Filosofia ficou para a Lília, que está ali, que é filósofa, né, Lília? Mas, voltando a essa questão do conhecimento, é importante também, que a gente falou muito sobre conhecer, e falamos pouco sobre amar. Até porque a mensagem, ele fala mais, né, sobre o instruir, o conhecimento, a sabedoria. E nós falamos um pouco sobre o amor. Mas antes de falar um pouquinho sobre o amor, eu gostaria só de lembrar uma história que eu conheci, assim, foi a primeira história sobre sabedoria que eu tive contato. Assim, da minha infância até agora, eu conheci essa história, e até hoje eu nunca consegui esquecer. Eu acho que todo mundo aqui sabe, ou a maioria sabe, que é a história de Salomão. Né? Que Salomão, vocês lembram? Que Salomão, que era filho do rei Davi, ele disse que uma noite ele sonhou, né? Ele estava dormindo, aí sonhou que Deus, né? Diz assim, que isso é uma história que está na Bíblia. Diz que Deus chamou Salomão e disse a ele que ele poderia pedir o que quisesse. Porque ele poderia pedir riqueza, poder, dinheiro, o que ele pudesse, o que ele quisesse, ele poderia pedir. E ele disse que ele gostaria de receber sabedoria. Foi a escolha dele, sabedoria. E diz que ele, com a sabedoria, ele conseguiu conquistar o poder e a riqueza. E que o reinado dele, que foi real, né, está na história geral do rei Salomão, foi um dos mais tranquilos da época. E a história que é sobre Salomão, mas não era exatamente essa, a continuidade é sobre as mães que dormiam, que as duas mães, né, tiveram filhos, e colocaram as duas no mesmo quarto. E os filhos próximos dormiram na mesma cama, cada uma com seu filho. E que à noite, uma das mães se virou e sufocou o filho e o matou. Sem querer, ela dormindo, pesada, virou, sufocou o filho e o matou. E quando ela acordou no meio da noite, que ela viu que o filho dela estava morto, não sabiamente, mas sabidamente, né, que é outra coisa, ela foi lá, trocou os filhos. Né? Ela trocou os filhos, ficou com o que estava vivo e deixou o outro menino com a outra senhora. Porque o filho dela que tinha morrido com a outra. E quando amanheceu o dia, que a mãe viu o filho morto e olhou e disse, não, esse não é meu filho é meu filho é esse aí. Aí começaram a brigar.
é meu filho, não é meu filho, e é seu e é meu, e aquela confusão. Aí veio o pessoal, chamaram a guarda e levaram as duas senhoras com a criança até a Salomão, para Salomão decidir de quem era aquele filho. E o que aconteceu é que Salomão chamou o guarda, mandou trazer o menino e colocou as duas mães, uma ao lado da outra, e chamou e disse, olha, você, chamou o guarda, coloque o menino aí em cima da mesa e divida ao meio. Metade você dá para uma, metade você dá para a outra. O que aconteceu? A mãe, que não era a verdadeira mãe, gritou, vá, corte mesmo, corte mesmo. E a outra, que era a verdadeira mãe, quando viu que iam cortar o menino ao meio, disse, não faça isso, pode deixar pode entregar o filho a ela. Não quero que faça isso com ele, entregue o filho a ela. E aí Salomão, que sabiamente, né, tinha feito isso de propósito, pegou o guarda e mandou entregar o filho à verdadeira mãe. Aí, então, o que é que a gente tem aí? Uma história de amor, né? Uma história de amor e de sabedoria, que foi a sabedoria de Salomão, né? Que soube que ele era sábio e fez com que tudo acontecesse, né? Sem precisar, fazendo com que a própria mãe se estimulasse a salvar o filho, e também a própria mãe, que muito amou, e a mãe, quem é a mãe que desejaria ver o filho cortado ao meio? Então, ela realmente demonstrou um verdadeiro amor quando renunciou ao seu filho no momento que era necessário, né? Que ele viu que não tinha como o menino sobreviver se não fosse doando para outra. Então, essas são histórias de sabedoria, histórias de conhecimento, que a gente tenta, né? Tentamos aqui nessa noite estimular para que a pessoa não deixe de estudar, estimular para que não deixe passar o tempo, que não fique o tempo todo só escutando. Porque existe assim até um hábito de algumas pessoas de gostar só de ouvir, né? De ficar ouvindo o tempo todo o que o outro disse. Mas o que é necessário que a gente estude, porque quando a gente estuda, conhece, e depois do conhecimento, a gente transforma isso em sabedoria, que é vivenciando o que nós conhecemos, aí nós vivenciamos, nos despertamos para a vida. É como assim, é melhor ler pouco. Sebastião Camargo, que é um palestrante espírita, ele diz assim, é preferível você ler pouco, mas do que você leu, você vivenciar o máximo do mínimo que você leu. Então, mesmo que você seja pouco, mas esse pouco você possa colocar na sua própria vida. Buscar a sabedoria para si mesmo, buscar o amor para você mesmo. Porque como Jesus mesmo, ele nos ensinou, né, quando Jesus estava aqui com os discípulos e com as pessoas, ele não tinha pressa. Ele era um mestre, ele ensinava, e ele não tinha pressa em que as pessoas aprendessem, né? Tanto é que ele dizia assim, existem coisas que vocês ainda não estão preparados para ouvir. Não tinha isso no Evangelho? Várias vezes, Jesus teve muita paciência, eles ainda não estão preparados para ouvir. Então, muitas vezes, nós também ainda não estamos preparados para receber determinado conhecimento. Mas nós temos que saber que o amor e a instrução devem andar juntos. E uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, que eu falei muito sobre o conhecimento, e é importante que a gente busque se esclarecer, estudar, esclarecer, mas lembrar também que o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada me serviria. Ele que era
um doutor da lei que sabia muitas línguas, e ele disse: não me adianta nada saber a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor. Ele também diz assim: eu posso até dar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada me servirá. Posso ter fé de transportar montes, mas se eu não tiver amor, também de nada me servirá. Então, o importante é que essas duas asas, né, como diz Emmanuel no início, nos prepara, porque, como diz assim, que o amor nos prepara para a vida. E aí o conhecimento, pela vida, somos valorizados. Então, não esqueçamos que é importante o conhecimento, mas, como diz também Hermínio Coelho, quem ama está na frente de quem sabe. Muita paz.